Olá! Começamos hoje, nessa segunda videoaula, o módulo 8 de vocês, o capítulo 1, que se refere à mineração no Brasil. Nós teremos duas partes, a primeira hoje e a segunda na próxima videoaula. Vamos lá! Depois da União Ibérica, Portugal saiu super acabado economicamente. O que eles fazem então? Eles começam a pensar numa forma de recuperar-se economicamente e vão passar a estimular as entradas e bandeiras no território colonial deles, que era o Brasil. O que são essas entradas e bandeiras? Eram expedições para entrar no interior em busca de pedras preciosas ou índios para escravizar. A diferença é que as entradas eram organizadas pela própria coroa, eram expedições oficiais, enquanto que as bandeiras são expedições organizadas por particulares. As bandeiras, elas foram muito mais do que as entradas, até porque a coroa portuguesa não queria gastar com essa busca, com essa procura de pedras. Se uma expedição encontrasse pedras preciosas, a coroa portuguesa ia ganhar de qualquer jeito, então deixa que os particulares procurem. As bandeiras foram de dois tipos. Foram bandeiras de apresamento, aquelas que procuravam índios para escravizar. Só um parênteses, lembram que lá, quando os holandeses foram excluídos da economia brasileira, da empresa açucareira brasileira, eles também invadiram locais na África e impediram a comercialização de escravos? Pois então, se não tinha escravo africano, quem escravizar? Os índios que estavam na terra. Então, as bandeiras também procuravam esses índios para escravizar e eram bandeiras de apresamento. Aquelas que procuravam pedras preciosas foram chamadas bandeiras de prospecção. Como consequência dessas expedições, tanto entradas quanto bandeiras, a gente vai ter a descoberta do ouro, a ampliação do território brasileiro e o gradativo fim do Tratado de Tordesilhas. No final do século XVII, lá na década de 1690, vai ser descoberto o ouro no Brasil. A primeira forma de ouro é o ouro de aluvião, aquele que se encontra na parte rasa do rio. É o ouro que tem aquelas grandes peneiras que eles sacodem e que encontram as pepitas. Pois então, esse é o ouro de aluvião e foi a primeira forma que foi encontrada no Brasil. Isso provocou uma corrida para a região, a chamada Corrida do Ouro. Vinha forasteiro de Portugal, do Nordeste, de regiões mais pobres, para a região, aqui, a região das Minas, onde foi encontrado o ouro, junto com os paulistas, que foram os descobridores desse ouro. Essa gente toda ali disputando espaço foi responsável por uma primeira guerra na região, que foi a Guerra dos Emboabas. Os paulistas chamavam os forasteiros que vinham de fora de emboabas. E esses mesmos paulistas se julgavam donos da região. Eles não queriam que nenhum forasteiro tivesse ali disputando um território com eles. Eles queriam ficar com a riqueza. Então, essa Guerra dos Emboabas, ela foi em função disso, dessa necessidade que os paulistas tinham de mandar embora os emboabas de lá. Só que não. Os emboabas venceram. E as autoridades portuguesas, o que fizeram? Dividiram a região. Região de São Paulo, de São Vicente, e a região das Minas. Para a região das Minas, acaba indo uma corrente de comércio muito grande. Então, do Nordeste, mascates, comerciantes, tropeiros, porque esses produtos eram levados em tropas de boi, eram levados para serem comercializados na região. Do sul, também gado era levado para a região, ou seja, uma corrente de comércio vai acontecer para lá. Por quê?
porque eles não tinham tempo de ficar plantando ou criando animais. Era uma região de planalto, de altos e baixos. Os mineradores que estavam lá, o objetivo deles era encontrar ouro. Não era ficar plantando, ficar produzindo. Eles queriam era extrair o ouro da região. Então os comerciantes viram aí uma forma de ganhar dinheiro. Porque como eles não estavam produzindo lá no centro, na região que hoje é a região de Minas Gerais, os comerciantes ganhariam muito com isso. Então, se formou nessa região vilas e cidades, diferente do Nordeste açucareiro, onde a gente teve a formação de uma vida rural, né, de grandes fazendas, de grandes latifúndios. Aqui não. Aqui, as vilas e cidades foram o processo que ocorreu. Na página 5 do material interativo, vocês vão ter um vídeo muito interessante que faz um bom resumo disso tudo que eu falei para vocês aqui. E com o mapa ele vai mostrando os caminhos do comércio, dos comerciantes, dos tropeiros para o interior do Brasil. Ok?